Já faz mais de um mês que Top Gun Maverick foi lançado, mas só agora consegui falar sobre esse filme. Nesse vídeo eu não vou fazer uma análise em si, mas vou falar o que esse filme tem de positivo para ter feito tanto sucesso e o porquê ele foi tão amado pelo público e pela crítica. Mas antes disso, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque se o canal crescer eu trago mais vídeos. Quem quer rir tem que fazer rir. Quem quer rir tem que fazer rir. Top Gun Maverick é uma continuação de mais de 30 anos após o primeiro Top Gun, tanto na vida real quanto na cronologia do filme. E de cara já começa bem com a cena inicial explicando o que é Top Gun e depois com os caças no porta-aviões ao som de Danger Zone, muito parecido com o original, mas com elementos novos como ângulos de câmera melhores e diferentes, mais cenas dos caças, além de servir para nos mostrar que esses novos elementos representam as novidades que esse filme possui, que apesar da cena ser muito parecida, é algo novo, e também mostra como que, diferente do primeiro filme, ele não está aqui para ser só mais um blockbuster, ele está aqui para ser bom. Depois disso, o filme nos mostra como está o protagonista, o Pete Maverick Mitchell, que agora é capitão e está conduzindo um projeto de uma nova aeronave que deve atingir a velocidade de Mach 10, ou o almirante, que já está a caminho, vai cortar o projeto. No fim, ele atinge a meta e vai até além, mostrando que Maverick ainda é o mesmo, destemido, ousado e insubordinado. No fim, o almirante não corta o programa, mas o foco não é esse, e sim avisar Maverick que querem uma reunião com ele, onde outro almirante e esse outro cara aqui, que não sei qual a patente dele, só sei que está abaixo do almirante, mas acima do Maverick. E eles falam que o Maverick foi indicado pelo Iceman, que também é almirante, para ser professor dos alunos da Top Gun em uma missão especial. O fato do Maverick aqui ser um professor é um ponto interessante, mas já falamos disso, porque antes acontecem outras coisas importantes. O Maverick então vai para um bar da marinha, onde a atendente é Penny, filha de um almirante. Qual deles eu não sei, só sei que não é do Iceman. E ela é uma personagem mencionada no primeiro filme, pois ela e o Maverick já tiveram relacionamento no passado. E foi legal essa aparição porque tapou um buraco do filme anterior. A interação dos dois é bem feita e engraçada, já que a toda hora eles ficam trocando farpas, mas não na maldade. Até que chegam os pilotos do Top Gun, que não vou mencionar os nomes porque esse não é o foco. Só que no meio dessa galera tá o Rooster, que é o filho do Goose, e aqui um enorme fantasma do passado volta para assombrar o Maverick, já que o Goose era o antigo parceiro do Maverick que morreu em um acidente. Naquele bar havia uma regra, de que se você desrespeitar uma mulher ou a marinha, você paga uma rodada para todos no bar, e se repetir o erro você é expulso, e o Maverick é expulso por ficar se engraçando com a Penny. A cena é engraçada, e o Maverick leva aquilo numa boa. Só que aí o Rooster vai pro piano e começa a tocar e cantar Balls of Fire, igual o Goose no primeiro filme, e aqui o sentimento da cena muda numa virada de 180 graus. Uma cena que até então estava engraçada, mas de repente fica super triste, e o filme fez isso muito bem, além da excelente atuação do Tom Cruise. Você percebe a tristeza do Maverick sobre como esse sentimento é antigo, mas ainda assombra ele. E o filme ainda mostra as cenas do acidente e do Goose tocando e cantando junto do Maverick no primeiro filme, fazendo com que a transição de sentimento nessa cena seja algo excelente. Por falar nos personagens principais, aqui entra outro fator positivo para esse filme, pois cada personagem tem o seu carisma, não necessitando ficar explicando suas personalidades e comportamentos durante o filme. Outro fator positivo são as aulas do Maverick, por dois motivos. Primeiro, porque vemos ele em outro patamar. Ele não é mais um piloto do Top Gun, mas sim o professor desses pilotos. O segundo fator é ver os alunos tendo que lidar com as aulas, pois no começo do filme eles são super convencidos que eles são muito bons e não precisam de aulas, mas acaba sendo muito pelo contrário. A missão do filme é algo muito difícil, sendo praticamente impossível, e o roteiro deixa isso meio nítido para servir como piada referenciando a franquia Missão Impossível, que também é protagonizada pelo Tom Cruise. O filme passa a seriedade da missão muito bem, de maneira que você, espectador, fica apreensivo pelos pilotos, sendo que você sabe que eles vão conseguir, agora como eles vão conseguir é que fica a questão. Uma história que se encerra nesse filme é o trauma que o Maverick tem em relação ao Rooster, não só pelo que aconteceu com o Goose, mas também descobrimos que ele atrasou a entrada dele como piloto por 4 anos, depois que não aprovou a entrada do Rooster na primeira tentativa, pois prometeu para sua mãe, a esposa do Goose, que não iria permitir que ele voasse, pois ela disse que não queria perder mais ninguém da mesma maneira que o Goose. No fim, eles se resolvem, principalmente pela questão da morte do Goose,
pois o Rooster culpa o Maverick por isso, que por sinal, a cena em que o Rooster fala "Meu pai acreditou em você, eu não vou cometer o mesmo erro", My dad believed in you. I'm not gonna make the same mistake. é uma cena que bate um ápice de tristeza, porque pega lá na ferida, mas que você também entende o Rooster. Mas o que mais tornava a relação dos dois difíceis era a questão da reprovação que atrasou o Rooster em 4 anos. Só que essa foi uma questão mal resolvida entre os dois, pois o Maverick se explica, mas para outro personagem, que eu já vou falar dele. Mas com o próprio Rooster ele não diz nada. Até é compreensível ele ter escolhido ficar com toda a culpa, pois não queria que o Rooster também tivesse raiva da própria mãe. Mas esse é um assunto que fica sendo remoído a toda hora e de repente morre sem mais nem menos. Acho que é o único ponto negativo do filme significativo, mas não estraga o filme num todo. Agora, sobre o personagem que falei que ia mencionar, estava falando do Iceman, que aqui retorna como almirante, e como que ficou nítido alguns fatores em relação a não só ao personagem, mas ao próprio autor, o Val Kilmer, como o respeito que o roteiro teve com ele, além do respeito e amizade entre ele e o Tom Cruise, o que foi algo muito bem feito e acertado por parte desse filme. Outro ponto positivo é a questão dos efeitos desse filme, pois esse filme utilizou muito bem de efeitos práticos, pois em muitas das cenas os atores estão dentro de um caça de verdade, e isso fica nítido na deformação no rosto dos atores durante as cenas, onde é perceptível a ação da Força G, o que é um ponto positivíssimo para esse filme, além de também ter um uso de efeitos visuais muito bem feito, mas o destaque fica para os efeitos práticos, que foram utilizados em grande quantidade e qualidade. Antes de irmos para os últimos fatores, não podia deixar de mencionar a cena do jogo da praia, que no primeiro filme é exibicionismo puro, mas aqui, além disso, a cena agrega algo na história, pois é um exercício que Maverick aplica nos alunos para eles criarem confiança um no outro e trabalharem como uma equipe, mas também é exibicionismo. Os últimos fatores que esse filme acertou, e que são fatores que meio que, abre aspas, estragam muitos dos filmes atuais, e o primeiro desses fatores é que esse filme não segue a cartilha de Hollywood. Esse termo geralmente é usado para se referir à militância que é exigida nos filmes, mas aqui eu me refiro a fatores mais abrangentes que esses, pois ultimamente Hollywood tem feito suas exigências para as grandes empresas de filmes, mas aqui a Paramount não se importou nem um pouco e fez um filme bom e divertido com base no que o público queria e do jeito que eles escolheram fazer, de maneira que entregou até mais do que o público esperava, já que todos esperavam mais um blockbuster, e acabaram recebendo muito mais, e de maneira simples, não necessitando de um roteiro complexo, o que explica o sucesso desse filme. É aquela coisa, ser complexo não significa que é bom, e ser simples não significa que é ruim. Por fim, o último fator, que é o uso de referências e do sentimento de nostalgia. O filme utiliza isso muito bem, mas com um grande diferencial em relação a outros filmes mais recentes de franquias antigas, que é o de usar as referências como detalhes e agregar na história ao mesmo tempo. Top Gun Maverick acertou muito nesse sentido, pois ele não utiliza das referências como uma bengala narrativa, precisando estar a todo momento apoiado na nostalgia do público para se manter de pé, pois aqui o roteiro caminha com as próprias pernas e se destaca por si só, e não por causa da nostalgia, como algumas franquias têm feito. Um exemplo disso é a cena do Maverick na moto e o caça decolando ao fundo, pois no primeiro filme, vemos ele saindo da base, indo da direita para a esquerda e um F-14 decolando ao fundo. E aqui vemos ele voltando, vindo da esquerda para a direita, e um F-18 decolando ao fundo, servindo como referência e mostrando que o tempo passou e as coisas mudaram, pois agora é um caça mais moderno ao fundo. Mas algumas coisas não mudam nunca, como a ousadia e insubordinação de Maverick. Essa foi a minha review de Top Gun Maverick. E se eu tivesse que dar uma nota para esse filme, seria 9,5, pois apesar do erro que mencionei antes e umas breguices aqui e ali, o filme no geral é muito bom e esses fatores não são suficientes para estragá-lo. Quando eu terminei esse filme, eu saí da sala do cinema realmente feliz, algo que não sentia há muito tempo, e esse filme conseguiu trazer esse sentimento de volta. Por enquanto, entre os filmes que eu assisti esse ano, esse é o que eu considero o melhor até agora. E deixo aqui a minha recomendação para você que ainda não assistiu, porque esse filme vale muito a pena, já que a sua qualidade voa nas alturas, assim como um caça.